Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Valdenilson, de Língua Portuguesa, falando aqui da Zona Leste de São Paulo, a 2 quilômetros do Itaquerão. Este é o segundo programa de interpretação de textos, em um nível um pouco mais elevado, para você que vai prestar vestibular, você que vai prestar concurso, você que está prestando exames em sua escola e quer passar de ano, você que quer evoluir na sua carreira profissional, você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa língua portuguesa. Neste programa, iremos apresentar conhecimentos relacionados à semântica, que seria uma palavra dentro de um contexto em que ela aparece, como a polissemia. Apresentaremos também conotação e denotação, linguagem verbal e não verbal, e também conhecimentos de mundo, para que você possa dar significado ao texto. Lembramos a você que sua interatividade é muito importante para a sua aprendizagem, portanto, deixe ao seu lado um caderno, uma caneta para fazer anotações sobre os principais conceitos que serão desenvolvidos na aula. E leia com antecedência as questões e tente solucioná-lo sozinho. Depois, fazer a correção com os meus comentários. Tá ok? Quer aprender diferente? Quer aprender de verdade? Vem com a gente! Este é o canal Toque na Cuca. Toque na sua cuca. Vamos para a aula? O conhecimento é divertido, vem aprender diferente, vem aprender com a gente. Canal Toque na Cuca. Vamos imaginar que você precisa interpretar os seguintes textos. 1. O jogador bateu a cabeça na trave do gol e desmaiou. Pessoal, pense comigo aqui o seguinte. Qual o significado que a palavra cabeça assume nessa primeira frase? Cabeça como parte superior do corpo humano, ou seja, um membro do corpo humano. Já na segunda frase, a polícia apresentou o cabeça da quadrilha. O cabeça, aqui, assume qual significado? Isso mesmo, o líder, o mentor intelectual, o chefe da quadrilha. Já aqui na terceira frase, olha lá. Por mais adversa a situação, jamais perca a cabeça. Ou seja, qual o significado daqui? Cabeça seria paciência. Na quarta frase, o pedreiro errou a cabeça do prego e acertou o dedo. Cabeça aqui não é a cabeça de corpo humano, mas a parte maior de um objeto. Tá ok? Nós damos o nome de figura de linguagem, que é catacrese, ou seja, você atribui um nome, às vezes de parte de corpo humano ou de um animal, a um objeto, porque você não possui um nome melhor. Quer ver outros exemplos? Braço da cadeira, bico da chaleira, asa da xícara, cabeça de cebola, pente de alho. Percebeu que ali, em cada uma das frases, a palavra é a mesma, é cabeça, e que ela adquire significados diferentes? Horas. Muito bem. Isso daqui é chamado de polissemia, ou seja, poli, muitos, e semia, significados. Muitos significados que uma mesma palavra pode adquirir em contextos diferentes. A polissemia está inserida na área de estudo da semântica. O que seria a semântica? Eu posso falar de modo muito simples, pois não há consenso nem entre os especialistas, pessoal. A semântica é uma área da linguística que estuda o significado das palavras dentro de determinado contexto, ok? Bom, vamos imaginar aqui como que nós podemos desenvolver o conceito de conhecimento de mundo. Ora, eu apresento para vocês um par de alianças. E as alianças têm um significado na nossa sociedade, que é o quê? Um laço de ligação entre pessoas. E esse laço é muito profundo. Por isso que as alianças são colocadas no dedo médio da mão esquerda, pois acreditava-se que nesse dedo passava uma artéria conectada diretamente ao coração. Olha só! Temos aqui também um semáforo. Em nossa sociedade, sabemos que o semáforo com a cor vermelha indica pare. Em uma sociedade na qual não haja esse tipo de convenção, a pessoa não vai saber para que serve isso. Aqui o símbolo da paz, da década de 60,
Anota aí, pessoal. Tá com a caneta? Para que você possa interpretar um texto, você vai acionar conhecimentos de mundo. Quais são eles? Os conhecimentos enciclopédicos que você vai adquirindo ao longo da sua vida e que permitem a nossa interpretação, e eles se referem aos conhecimentos sociais, conhecimentos históricos e culturais, conhecimentos linguísticos também, pessoal. Olha lá, você tem que conhecer a sua língua para às vezes interpretar um texto. Conhecimentos de modelos textuais globais, ou seja, você conhece uma carta? Você conhece um abaixo-assinado? Você conhece um conto? Você conhece uma crônica? E também conhecimentos de interação social. Imagine você em um casamento. Cada pessoa sabe o seu papel social, o seu script que desenvolverá ali naquela cerimônia. Então você tem um lado para se sentar, momentos em que deve ficar em pé, como na entrada da noiva, em momentos em que o padre está falando. Isso também vai variar de acordo com cada religião. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Vamos lá? Nós temos aqui uma propaganda. E nessa propaganda, nós verificamos aqui, olha como que é o nosso olhar. Ele vai pousar primeiramente no desenho de maior destaque. Percebemos aqui um garoto que podemos atribuir um sorriso de confiança. Em sua mão ele segura uma caneta, né? E uma caneta provavelmente da marca Bic, pois já percebemos ali embaixo o símbolo dessa empresa. E ela chega até a brilhar, né? A pontinha aqui da caneta. O seu olhar pode percorrer a leitura desse texto com letras maiores, ou então começar aqui por cima, de cima para baixo, que é o nosso condicionamento ocidental, da esquerda para a direita. Vamos fazer a leitura completa então do texto. As maiores lendas urbanas apresenta o incrível caso do menino que usou sua Bic até o final. E aí você para refletir. O que seriam lendas urbanas? Que lendas urbanas possuem histórias que você não pode provar nem que são falsas, mas também que não são verdadeiras, mas que muitas vezes causam medo nas pessoas. Por exemplo, o caso da loira do banheiro. E aí você fica refletindo, horas, aqui embaixo parece o título de um livro, por exemplo. E aí, o incrível caso do menino que usou sua Bic até o final é uma lenda urbana. E aí você fica refletindo, por que isso seria uma lenda urbana? E aí você pega a sua experiência de vida e imagina quantas vezes você usou sua caneta até o fim. Pois é, pessoal, às vezes quando estava sua caneta no final, ela estourava, às vezes quebrava e às vezes sumia inesperadamente. Poucas vezes conseguimos usar nossas canetas até o final, principalmente na época da escola, porque bagunçamos muito, ela é jogada ao chão e outras tantas coisas que fazemos. Aqui embaixo existe uma outra mensagem muito importante para dar significado. E aqui é a linguagem verbal. Então, tudo que é texto escrito é linguagem verbal e os gestos são linguagens não verbais. Escreva a sua história. Olha só, o produto aqui apresentado pela Bic é uma caneta que é utilizada para escrever. Escrever sua história. Então, você vive e cada dia de sua vida você está escrevendo uma história, a sua própria história. E aqui é o ambiente escolar, portanto, escrever a sua lição. E quando você escreve sua lição, você está aprendendo, ou seja, você está desenvolvendo-se e escrevendo sua própria história. Pensemos numa outra situação onde foi escrito esse desenho em uma folha de caderno, e podemos imaginar também o público-alvo deste texto, que seriam os adolescentes, os alunos, os estudantes, não é mesmo, pessoal? Vamos prosseguir aqui? Olha só, nós temos aqui tirinha da Mafalda. A Mafalda foi criada por Quino em 1964. Sabiam que ele parou de produzir os quadrinhos da Mafalda em 1973? Ele dizia que tinha se tornado uma personagem como se fosse um carimbo.
Quino é o apelido do Joaquim, um argentino. Nós temos uma característica muito importante na Mafalda. Ela é uma criança, ou seja, como que uma criança tão ingênua consegue provocar reflexões tão profundas em um adulto? Vamos aos quadrinhos? O primeiro quadrinho, nós temos aqui este homem, que é o pai da Mafalda, e ele lê um jornal. Aqui nós temos a primeira página do jornal. Olha aqui, a setinha do balãozinho não está direcionada a ele, mas a reportagem que ele está lendo. As aspas estão indicando que é reprodução integral de um texto criado por outra pessoa. Olha aqui as reticências. Reticências que pressupõem que vem algo antes. Que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro, que não marcou a falta. E aí tem prosseguimento aqui o texto, né? No segundo quadrinho, o pai, olha aqui, ó, que interessante, aqui é não verbal, né? Esse movimento. A reação dele, olha aqui, ó, o rosto dele, nós temos que fazer uma leitura, indica que ele está indignado com alguma coisa, falando com muita braveza. Como alguém pode ficar impassível diante disso? E o jornal é lançado ao chão. Olha a força com que ele foi lançado. Lá no segundo plano, nós temos a Mafalda, que observa em silêncio todo o acontecimento. Ela se aproxima e aí, olhem só, ela está lendo a primeira página do jornal. Olha o que ela lê. Aqui aspas de novo para identificar que é um texto produzido por outra pessoa. É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. Ela vira-se para o pai e diz: olha só a pequenez dela diante do adulto. O olharzinho para ela, o pai em silêncio, ouvindo. É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, vírgula, papai é o vocativo. Todo mundo devia ser como você. E sai de cena, olha aqui ela se retirando. No último quadrinho, né, daqui para cá, você tem que fazer uma inferência, ou seja, atribuir o significado do que foi dito por ela para a reação que esse homem está tendo. Agora imagine que esse quadrinho fosse colorido. O que indicaria aqui esse rosto do pai da Mafalda todo riscadinho? Vermelho, né? Ou seja, qual o sentimento que ele está vivendo aí? Vergonha. Nós temos aqui mais uma propaganda sendo apresentada. A disposição das palavras que formam o perfil de uma mulher grávida. Portanto, tem um significado muito importante também para a mensagem que será comunicada. Amor de mãe nunca tem intervalo, mas a gente dá um jeito de anunciar. Anunciamos o dia do melhor abraço, melhor beijo, melhor conselho. O dia do melhor colo, melhor afago, melhor tempero. Anunciamos o Dia das Mães, mesmo sabendo que com elas não existe concorrência. Quem publicou? Salto Propaganda. Muito bem, nós vemos aqui, olha, que essa é uma empresa que produz anúncios publicitários. Olha o contexto em que foi produzido essa propaganda. No Dia das Mães, ok? Portanto, essa mensagem é direcionada principalmente para as mães, em homenagem às mães. Por isso que essa cor aqui lembra muito a maternidade. Olha aqui o que nós falamos sobre polissemia. Está presente na palavra intervalo. Intervalo tem duplo significado. Intervalo é uma empresa que produz anúncios publicitários. E os anúncios publicitários em jornais televisivos ou jornais de rádio, o intervalo é o momento em que eles fazem propaganda, né? Intervalo do programa para fazer anúncios. Intervalo da mãe. O intervalo para a mãe seria o descanso. Olha o duplo significado. Mas a gente dá um jeito de anunciar. Anúncio publicitário. Olha aqui também, polissemia. Anúncio publicitário. E também comunicar.
dizer a todos sobre a importância da mãe. E aqui, olha só, mais um momento de riqueza nessa propaganda, mesmo sabendo que com elas não existe concorrência. Na publicidade, muitas empresas e muitos produtos concorrem entre si para ganhar o cliente, mas com a mãe não existe concorrência. É muito rico isso daqui. Vamos prosseguir? Pega a caneta, anota aí. Nós percebemos que existe o sentido denotativo ou sentido literal, que é o mais comum de ser utilizado nas provas e nos concursos. O que quer dizer sentido denotativo? Este D, para que vocês possam decorar melhor, relacione ele a sentido direto da palavra, sentido do dicionário. É o significado exato das palavras, expressões e enunciados da língua. É o sentido direto, ou seja, a palavra representa o objeto. Lembra quando falamos sobre cabeça? Quando você diz cabeça como parte do corpo humano, parte superior do corpo humano, é isso, sentido direto. É o sentido objetivo, ou seja, todas as pessoas precisam ter a mesma interpretação. Por exemplo, o texto informativo, ele precisa ter uma linguagem objetiva, para que todas as pessoas entendam corretamente a informação. É quando possui o sentido real da palavra, quando tem sentido literal, como já foi dito anteriormente. Onde costuma ser empregada essa linguagem? Em textos científicos, em textos informativos, por exemplo. Sentido conotativo é o significado que as palavras, expressões e enunciados adquirem em situações particulares de uso, quando o contexto exige que o falante ou leitor perceba que o sentido literal foi modificado e as palavras e expressões ganham um novo significado. Alguns chamam de sentido figurado, outros de sentido poético, sentido metafórico. Sentido subjetivo é aquele em que prevalecem os sentimentos do indivíduo que faz a interpretação. Seu uso é comum em textos literários, como poemas, romances, textos de teatro, por exemplo. Vamos lá, mais uma tirinha do Quino. Temos aqui no primeiro plano a Mafalda conversando com uma coleguinha. Lá ao fundo, no segundo plano, duas mulheres que conversam. Ora, onde estão essas pessoas? Olha aqui uma lousa. Estão em uma sala de aula ou em uma escola? Olha a fala da Mafalda. Ontem à noite, pedi para meu pai explicar algumas divisões. A coleguinha responde: Ah, as que a professora passou ontem, não é? A professora está observando o que as duas conversam. E ela se aproxima. Olha o dedo em riste, chamando a atenção da Mafalda, que olha, né, para toda essa grandeza, superioridade da professora. Não devia, Mafalda. Devia pedir para eu explicar. A menina baixa a cabeça, a professora fica observando, não fala nada, está refletindo. Olha de novo para a professora e continua a conversar com a sua coleguinha. Não, as que existem entre russos e chineses, árabes e israelenses, pretos e brancos. E prossegue a enumeração da Mafalda. Muito bem, pelo que nós aprendemos, aqui está sendo apresentada a polissemia e a conotação. Qual é a palavra que possui diferentes significados? Vocês conseguem identificar? Isso mesmo, a palavra é divisões. A palavra divisões para a professora tem um significado e para a Mafalda outro. Na cabeça da professora, vocês sabem dizer se é sentido conotativo ou denotativo? Para a professora, divisões aqui tem um significado de divisão matemática. Portanto, sentido denotativo, sentido direto da palavra. Já para a Mafalda, a palavra divisões possui um significado conotativo, ou seja, separação, conflitos de povos.
Pessoal, aqui nós temos uma propaganda que foi criada por um hospital relacionado ao antitabagismo, para conscientizar as pessoas. Temos aqui linguagem verbal e embaixo linguagem não verbal. Não fume, cigarro mata. E aí você tem aqui, ó, na horizontal, um cigarro aceso que está queimando, queimando. E vários coraçõezinhos pintados nele, né? E aí eu pergunto para vocês, o que representam esses corações que vão queimando aos poucos, né? E aqui escrito vida. Isso mesmo, se você disse que representa a vida da pessoa que vai se consumindo, está correto. Nós podemos inclusive atribuir uma relação desses coraçõezinhos para os jogos de videogame, nos quais você ganha vidas, né? Conforme as etapas que você vai conquistando. Nós temos aqui uma charge do Angeli. O Angeli, ele é autodidata, pessoal. Ele aprendeu a desenhar sozinho. O Angeli, ele ganhou um concurso aos 14 anos de idade no jornal Folha de São Paulo e desenha para eles até hoje. E nós estamos aqui, olha só o título, A Teoria de Darwin. Temos no primeiro plano 2 macaquinhos conversando. Olha aqui o que eles dizem. É muito triste. A gente põe filhos no mundo, eles crescem e depois, olha só no que dá. Lá no segundo plano, nós temos o quê? Diversos tanques, né? Mísseis, aviões lançando bombas, cenas de morte, né? Pessoas morrendo, olha só. Bom, para que você possa interpretar esta charge, você precisa ter o conhecimento de mundo, que seria Darwin. Quem foi Charles Darwin? Qual é a teoria de Darwin? E aí você tem que recuperar isso ou ir pesquisar para poder dar esse significado. Charles Darwin diz que nós descendemos do macaco, ou seja, teoria da evolução. Sobrevivem, a teoria da evolução, ele diz, sobrevivem os mais adaptados. E aí eles estão questionando aqui, né? Os macacos questionam se realmente somos os mais evoluídos. Mais uma vez foi a polissemia, né? Aqui nós temos uma charge muito triste, que foi produzida em 1993, mas que tristemente existe até hoje. Então nós temos ali o título, Demarcação das Terras Indígenas. Espera aí, nós sabemos que em muitas regiões do Brasil, o governo demarcou terras onde vivem apenas os índios, mas devido à riqueza de ouro ou de outros minérios, ou então para a expansão da criação de gados, né, ou da agricultura, os índios têm sido mortos por isso. E aqui nós temos então as valas onde serão lançados os corpos, né? Demarcação de terras indígenas. Está aqui demarcada a parte que te cabe deste latifúndio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Para isso, façam seus comentários. Aqui embaixo, deixe o seu like para nós. Inscreva-se no canal. Contribua para que possamos saber se estamos acertando. O canal só irá evoluir com a sua contribuição. Beijo no coração. Até o nosso terceiro vídeo, apenas relacionado à solução de questões de interpretação. Até lá. Tchau.